Obrigado. Olá, pessoal. Boa noite a todos. Salve Maria. Espero que estejam todos bem. Me digam, por favor, se vocês estão ouvindo bem, se a imagem está boa, se está tudo ok. Então, hoje a aula será sobre os anjos, uma aula bastante interessante e que tem, por incrível que pareça, tem um impacto muito grande na nossa vida, né? Conhecer esse assunto, ele faz toda a diferença, né? Pode parecer que é um assunto meramente teórico, sobre alguns aspectos mas não somente teórico, né? Tem muita coisa prática aqui, é justamente qual será o nosso enfoque hoje. Então, vamos iniciar com uma oração, porque acredito que o conteúdo vai ser um pouco longo, então vamos lá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Infalível Criador, que dos tesouros da vossa sabedoria tirastes as hierarquias dos anjos, colocando-as com ordem admirável no céu, distribuístes o universo com incantável harmonia. Vós que sois a verdadeira fonte da luz e o princípio supremo da sabedoria, difunde na minha mente o raio do esplendor, removendo as duplas trevas nas quais nasci, o pecado e a ignorância. Vós que tornais fecundas as línguas das crianças, tornais erudita a minha língua e espalhais sobre os meus lábios a vossa bênção. Concede-me a curiosidade para entender, a memória para reter, a sutileza de revelar, a facilidade de aprender, a graça abundante de falar e de escrever. Ensina-me a começar, rege-me a continuar e perseverar até o término, vós que sois verdadeiro Deus e verdadeiro homem, que vive e reina por todos os séculos dos séculos. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos a Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Tomás de Aquino, rogai por nós. São Pio X, rogai por nós. Nossa Senhora de Aparecida, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom. Então, nós poderíamos nos perguntar, talvez alguém tenha essa questão, poderíamos nos perguntar se há como saber se os anjos de fato existem, né? Como nós iniciamos a aula passada falando sobre o que era o conhecimento de fé, o que era o conhecimento que nós poderíamos ter, conhecimento natural, poderíamos alcançar por meio da razão, e isso nós estávamos falando sobre aquilo que podemos conhecer de Deus, né? Então, entrou uma abelha aqui. Bom, essa hora da noite. E o que nós podemos conhecer sobre Deus, e poderíamos nos perguntar se nós poderíamos conhecer os anjos, né, fora aquele conhecimento que nós recebemos, aquele conhecimento certo que nós recebemos pela fé. E a resposta é sim e não, né? Mais sim do que não, porque os povos antigos, né, nas diversas culturas que você for procurar, você sempre vai encontrar os anjos, né, de alguma forma. É claro que eles sempre aparecem de forma um pouco diferente daquilo que é ensinado na religião católica. Então, como eles conheciam os anjos, né? Das mais diversas formas, melhor, como eles representavam os anjos, das mais diversas formas, sempre sob formas materiais, né? Claro que nós não conseguimos representar nada sob uma forma imaterial, porque se eu digo que eu estou representando, eu estou justamente dando uma imagem, alguma coisa. E nós só temos imagem daquilo que é corpóreo, daquilo que é físico, né? Então, todas as representações eram físicas. Mas eles percebiam que existiam certas criaturas, certos seres que tinham algumas capacidades extraordinárias, né? Diferentes daquelas que os animais possuíam. E essas o que você encontra em comum, né, entre essas criaturas, que uns chamam de gênios, outros chamam de djinns, outros chamam de espíritos da floresta, enfim, qualquer nome que seja dado, o que se percebia
é que essas criaturas, que se percebia em comum, é que essas criaturas elas tinham a capacidade de comunicar certas coisas ao pensamento do homem. Então, eles se comunicavam diretamente na inteligência humana, sem necessariamente ter que falar ou mostrar algum sinal, enfim, como nós nos comunicamos, né? Eu me comunico falando, ou eu faço sinais, gestos, e você entende o que eu estou falando, né? Ou então por outros sinais, como as letras, sinal de fumaça, código Morse, enfim, são todos sinais, né? Essas criaturas, elas tinham uma certa capacidade de comunicar diretamente com a nossa mente, né? E isso se vê de forma comum, né, em diversas culturas. E eles representavam ou entendiam isso de diversas maneiras. Porém, até onde eu tenho conhecimento, nenhum chegou a apresentar essas criaturas de forma totalmente imaterial, tá? Não é uma coisa que eu tenho feito uma pesquisa longa, pode ser que tenha, não sei, talvez no Islã, né, os que eles chamam de jins, talvez tenha ali uma explicação para eles de uma criatura imaterial, mas até onde eu tenho conhecimento, todas são tomadas como criaturas que possuem um certo corpo sutil, né? Como se eles fossem feitos de ar ou de alguma outra matéria mais sutil que o próprio ar, como o éter ou alguma coisa equivalente. Então, todos eles são feitos, na maioria dessas culturas, eles acreditavam que esses seres eram compostos de uma matéria mais sutil. E aí vão surgir diversos ritos, diversas formas que eles, né, deles tentar ou se comunicar com esses seres, ou se proteger desses seres, e aí você vai ver em diversas culturas sempre, né, a presença de certos seres malignos, certos seres espirituais, né, espíritos do mal, espíritos malignos, ou enfim, espíritos brincalhões, como queiram chamar. Você vai ter sempre a presença desses seres, né, dentro dessas culturas, e aí você entende que cultura é justamente a cosmovisão daquele povo, é como eles enxergavam o mundo. Então, eles estavam tentando explicar certas coisas que eles se deparavam alguma vez ou outra na sua vida. E aí eles vão ter certos rituais de proteção, como eu disse. Tá? Então, assim é que eles percebiam. Portanto, existe uma certa forma natural de nós conhecermos os anjos, que é com a nossa experiência. Se, por exemplo, um demônio aparece para você e age sobre você de alguma forma, você sabe que tem alguma outra coisa que não é um ser humano, que não é um animal, que não tem um corpo da mesma forma que você tem, agindo em você, ou agindo com você, ou conversando, sei lá, fazendo qualquer coisa. Então, você pode ter experiência disso, só que é uma experiência que nem todos têm, né? Mas muitos possuem, né? De tal forma que eu acho que nós poderíamos dizer que uma pessoa que tem uma certa experiência da vida, é muito difícil que ela não, ou ela mesma não tenha presenciado um fato assim, ou ela não tenha ouvido falar de pessoas confiáveis, né, que expliquem certas coisas que aconteceram, e ela então vai se deparar com essa realidade a qual ela deveria ter que explicar. Tem uma abelha doida aqui, me desconcentrando. Então, a qual ela deveria ter que explicar de alguma forma, né? Bom, nós, graças a Deus, não precisamos ter que fazer esse malabarismo, porque nós já recebemos isso pela fé, né? Então, as Sagradas Escrituras, os antigos padres da igreja, os primeiros padres da igreja, já explicaram esse assunto. Então, nós vamos partir com base no ensinamento deles, no ensinamento de São Tomás de Aquino, que é no ensinamento da doutrina da igreja. Por quê? Porque nós não teríamos como verificar essas coisas. Esse aqui é o ponto. Por quê? Porque nós chegamos ao conhecimento da realidade através dos nossos sentidos. Só que nós estamos falando de uma criatura que não tem corpo, portanto, não pode ser objeto dos nossos sentidos, a não ser na medida em que ela mesma se apresente aos nossos sentidos, ou seja, que ela haja de forma intencional sobre os nossos sentidos. E aí nós temos um problema, é que os anjos bons, né, que não nos enganariam, eles não costumam se apresentar por aí, né, como para que nós possamos, então, entender como eles são, se eles são feitos de alguma matéria. Não, simplesmente eles não fazem isso. Eles não fazem isso porque isso seria, né, tosco, né?
Os que mais se manifestam são mesmo os demônios, e eles, só que problema, eles são mentirosos, então você não pode confiar nisso. Então, é simples, você não tem como isolar o objeto, e ó, vamos realizar estudos aqui para ver se ele é feito desse material ou daquele outro, não tem, simplesmente não tem como. E não existe nenhuma necessidade metafísica que nos faça afirmar, olha, com certeza tem que ser assim, né? Algumas coisas nós podemos perceber, por exemplo, se possui inteligência, é certo que precisa ser imaterial. Isso nós podemos conhecer porque nós podemos chegar a esse conhecimento mesmo sobre o ser humano, né? Eu sei que o ser humano possui algo de material porque ele possui inteligência. E a inteligência não pode acontecer, não pode se dar na matéria. Então, o homem, com certeza, ele tem matéria, isso é o mais evidente, mas ele também, certamente, com certeza, tem razão. Portanto, ele tem algo de material. Né? Sobre os anjos, nós poderíamos conhecer que eles têm razão, portanto, eles têm algo de material. Mas eu não posso ter certeza que eles são puro espírito, que eles não têm algo de material. Então, na prática, isso é algo que nós conhecemos só através da fé, né? Porque a igreja nos ensina, e a gente depois, é claro, né, analisando os fatos, né, percebe que as coisas faz sentido que sejam assim. Por exemplo, a capacidade que os anjos têm de se locomover entre aspas, né, de uma área para outra de forma muito rápida, o que eles podem fazer, né? E aí as pessoas podem se surpreender, né, de que por aí, mas como assim você consegue saber como a gente pode fazer? Sim, pela experiência. Muitas pessoas têm essas experiências, né? Nós temos aqui na história da igreja diversos relatos de pessoas muito confiáveis. Nós temos nas Sagradas Escrituras diversos relatos, né, de textos inspirados pelo próprio Deus. Então, se nós tivermos a fé e confiarmos nas pessoas certas, na instituição certa, que é na Igreja Católica, então nós teremos aí uma base, um material de estudo muito rico que vão nos mostrar como é que essas criaturas funcionam. Então, a primeira coisa que nós temos que saber é que elas são imateriais. Elas possuem inteligência, é evidente que elas têm algo de material, e a igreja nos ensina que elas, de fato, não possuem corpo, de forma alguma. Elas são puros espíritos. Se elas são puros espíritos, o que nós temos que concluir daí, né? Temos que concluir, primeiro, que eles não podem estar em nenhum lugar, né? Ou em lugar algum. Por quê? Porque todo corpo, tudo que está em algum lugar, isso aqui é um problema hoje em dia, né? A ciência moderna, a física moderna, ela pegou uma abstração da nossa inteligência, que é a abstração do espaço e do tempo, e ela passa a tratar essas realidades que só existem de forma abstrata, só existem separadas de forma abstrata, como se fossem coisas existentes em si mesmas, né? Então, por exemplo, o espaço não é algo que pode existir separado. Tudo aquilo que eles falam de espaço vazio, que entre um planeta e outro existe um grande espaço vazio, isso é uma coisa completamente sem sentido. Não existe espaço vazio, porque tudo que existe é corpo, né? Tudo que existe de forma física é corpo. Então, e o que mais existe, que não é corpo, provém do corpo. Então, o espaço nada mais é que a relação entre um corpo e outro. Então, aqui tem a minha mão, aqui tem esse apagador, e eles estão em relação um com o outro. No meio tem ar, o ar é um corpo. E se não houvesse o ar, existiria outro corpo qualquer. Mas sempre há corpos, né? Você nunca consegue apontar para um lugar que tem o espaço somente. Você tem sempre um corpo, né? E esse corpo está em relação aos outros, e dessa relação a gente faz uma abstração, e fazendo essa abstração nós chegamos à ideia de espaço, né? O problema é que as pessoas ficam só com a ideia de espaço e esquecem de onde elas tiraram essa ideia. Então, o que existe de fato são corpos, né? O que existe no mundo físico são corpos, e existem então as suas qualidades, existe o seu espaço, existe a sua movimentação e a relação de movimento entre uma e outra, aí a gente chama isso de tempo e assim por diante. Então, se o que ocupa espaço, né, ou seja, o que está em relação a outros corpos, é sempre um corpo, então um anjo não pode estar num lugar de maneira alguma, porque ele não tem corpo. E para ele estar em algum lugar, ele teria que estar ele teria que ter um corpo. Então, mas, porém, nós dizemos que os anjos estão, certas vezes, em algum lugar. Por exemplo, nós vemos na Sagrada Escritura dizendo que o anjo do Senhor estava em determinado lugar, ou que ele foi em algum lugar, enfim.
Isso porque se diz que os anjos estão num determinado lugar quando eles agem sobre algum lugar, ou quando eles prestam a atenção sobre algum lugar. Os anjos, eles são puro intelecto, né? Eles são pura inteligência, eles só têm a inteligência, né? Seu espírito, sua inteligência, sua vontade, com as quais eles percebem o mundo e eles agem sobre esse mundo. E eles agem não de forma corpórea, né? Então, eles têm um determinado poder de ação, e aí cada um tem um determinado poder diferente. Como é que eles agem? Isso é uma coisa que nós não entendemos, simplesmente Deus deu essa capacidade para eles de agir sobre o mundo, e eles agem, portanto. E eles agem sem precisar de corpos. Isso significa que eles agem de forma mais perfeita do que nós agimos. Porque se eu quero agir, eu preciso sempre de corpos e do meu corpo. Então, por exemplo, para eu pegar a água, eu preciso de um copo que contém a água dentro dele, e eu preciso das minhas mãos para pegar esse copo. Da mesma forma que o copo e a mão são um meio pelo qual eu posso agir sobre as coisas que eu quero, por exemplo, se eu quero comer alguma coisa, eu vou usar minha mão, pego um garfo, faca e tal. Então, esses objetos e o meu próprio corpo, eles são um meio, ao mesmo tempo eles são uma limitação. Porque, por exemplo, esse copo, eu posso pegar aqui 200 ml de água, mas eu não posso pegar 300, né? Se eu quiser, pelo menos 300 de uma vez só. Se eu quiser pegar 300, eu tenho que pegar um copo, depois metade. Então, existem limitações, né? Também eu não consigo pegar quantidades muito pequenas com isso, e assim por diante. A minha mão, ela é adequada para realizar determinadas ações, a gente consegue fazer muitas coisas com as nossas mãos e aumenta muito o campo de ação quando nós confeccionamos ferramentas, né, que auxiliam o nosso trabalho, a nossa forma de agir sobre o mundo. Então, se eu quero fazer uma estátua, eu tenho lá o cinzel, né, o martelo para bater no cinzel, eu desenvolvo uma técnica, então, para agir sobre aquilo. Os anjos não têm corpos, então eles não precisam de ferramentas, porque eles não têm limitação na sua forma de agir, né? Se eles querem fazer uma determinada coisa, de Deus permitindo, eles vão fazer aquilo da forma mais perfeita possível, né? Porque, de acordo com o que eles queiram, porque não existe uma limitação do corpo. Então, é isso que nós temos que entender. Os anjos são puros espíritos, não têm corpo, portanto, não ocupam um lugar. No entanto, eles podem estar, por assim dizer, num determinado lugar, quando eles agem sobre aquele lugar ou quando eles prestam a atenção sobre aquele lugar, quando eles estão vigilantes, digamos assim, sobre aquele ponto, sobre aquela pessoa e assim por diante. Então, é nesse sentido que nós dizemos que o anjo, nosso anjo da guarda, está conosco, porque nosso anjo da guarda ele está atento a nós, porque Deus deu a ele a missão de nos proteger e de nos levar ao céu, né? De nos conduzir ao céu. E, portanto, ele está atento a tudo aquilo que nós fazemos, né? Nos protegendo de certos perigos, nos inspirando certos conhecimentos, certas ações e assim por diante. Então, é assim que nós dizemos que os anjos agem, tá? Nós sabemos que os anjos aparecem em determinados momentos nas Sagradas Escrituras, e nós vemos também relatos de diversas pessoas que dizem terem visto anjos ou demônios, etc. E como é que isso se dá, então, se o anjo não tem corpo? Como é que ele pode ser visto? Como eu disse, o anjo ele só pode ser visto se ele age intencionalmente sobre os sentidos de alguém. E como ele faz isso? Ele pode fazer isso criando uma determinada ilusão na pessoa. Então, ele vai agir, por exemplo, sobre o nosso cérebro, sobre o nosso aparelho visível, e ele vai criar uma certa visão, né? Se você olha, por exemplo, para a luz, para a lâmpada, né? Fica olhando muito tempo, quando você desvia a visão, fica aquela impressão ainda, você continua enxergando a lâmpada, né? Então, existem diversas formas de você agir sobre o seu olho e criar certas imagens ali. Se você fecha os olhos, aperta os seus olhos, você vai ter diversas visões ali, né? Imagens, cores que vão aparecer. Então, da mesma forma, muito mais perfeita, como eu disse, os anjos não têm essa limitação corpórea, eles podem agir sobre você num único neurônio, por exemplo, se ele quiser, ele pode agir em um único neurônio, hormônios e assim por diante. Então, isso acontece, né? E é por isso mesmo que
os anjos, né, os demônios, eles costumam ter mais força de ação quando as pessoas estão mais debilitadas, né? Então, ou se a pessoa já tem uma determinada debilidade natural, que faz com que ela seja mais facilmente influenciada, né, pelos anjos, né? E aqui vamos falar sobretudo dos demônios, que são os que mais costumam fazer esse tipo de manifestação. Então, porque a pessoa, justamente, ela tem uma certa debilidade que faz com que seja mais fácil, por exemplo, a pessoa ter uma visão causada por um demônio, alguma coisa, e aí, por isso que nós vamos ver nessas diversas culturas a presença do médium. Você sempre vai ter alguém lá, ou algumas pessoas, que são ditas mais sensíveis, que costumam ver espíritos com mais presença, com mais frequência, e que sentem isso, que sentem aquilo, que escutam isso, que escutam aquilo, né? Normalmente nós podemos imaginar que essas pessoas elas têm certas debilidades naturais que fazem com que os anjos, então, esses anjos, né, maus, os demônios, consigam mais facilmente criar certas ilusões nela, né? Então, outra forma pela qual os anjos podem aparecer a nós é compondo um corpo, né? E aí eles podem fazer isso de diversas maneiras. Eles podem pegar, por exemplo, a terra e montar um corpo, e montar um corpo de forma tão perfeita que você não vai, por exemplo, distinguir entre um homem e aquele corpo, né? Se hoje nós estamos vendo com o avanço sejam das imagens virtuais, né, criadas por inteligência artificial e até antes, né? E aí você já tem muita dificuldade para distinguir quando é uma imagem real e quando é uma imagem montada artificialmente. E isso você simplesmente fazendo a junção de pixels, né? Também nós temos isso com a questão das máscaras, das maquiagens, né? Você que é uma tecnologia que tem avançado muito e que confunde muitas vezes. Você não sabe realmente se você está diante de uma pessoa e o rosto dela é assim mesmo, ou se aquilo ali é pura máscara, ou se é maquiagem. E a mesma coisa tem acontecido com os robôs, embora ainda esteja um pouco não tão avançado assim. Mas no futuro é bem possível que nós estejamos, às vezes, diante de um robô e se perguntando, será que isso é um robô mesmo ou se é uma pessoa? Né? Justamente por conta da aparência física, né, ser reproduzida de forma tão eficaz que realmente você fica na dúvida. Né? Quanto mais os anjos não podem fazer isso com outros corpos, né, e utilizando técnicas que nós nem imaginamos, todas elas de forma natural. Né? Não é nenhum milagre que acontece, não é nada contra a natureza, não há nada disso. É simplesmente a utilização de forças da própria natureza para gerar determinados efeitos. Então, você pegar, sei lá, determinados materiais e compor ali um boneco, né, e mover ele. Né, mover ele, e como os anjos não precisam de corpo para mover outro corpo, né, eles movem aquilo de forma perfeita, como se fosse um homem. Então, quiser fazer as expressões faciais, enfim, faz tudo o que quiser. E você não vai se sentir como na presença de um homem, de fato, né? Da mesma forma, eles podem, por exemplo, condensar o ar de alguma forma que nós não sabemos, não conhecemos, e aí fazer com que esse ar receba cor, né? Como um corpo opaco, né? Como um corpo sólido, e não um corpo transparente como é o ar. Enfim, e ali manipulando o ar daquela forma, fazer com que surja uma imagem, e aí nós vamos perceber aquilo como se estivéssemos vendo um homem, de fato, na nossa frente, ou um homem ou qualquer outro bicho, tá? Então, nessas culturas aí, quando você vê diversas criaturas fantásticas, lobisomens e coisa do tipo, é bem possível que isso tudo seja causado pelos próprios demônios, da forma com que agora eu acabo de referir. Carol, poder trazer mais água, por favor? Então, bom, essas são algumas curiosidades que as pessoas costumam ter, tá? Não é o foco aqui, mas eu acho importante as pessoas terem certas noções para entender melhor o que vem depois. Então, um ponto muito importante nós entendermos sobre os anjos é como é que eles conhecem, né? Porque se eles são criaturas eminentemente intelectuais, né? Então, isso é o que mais importante nós vamos entender sobre eles, porque é com base nisso que
que eles vão agir sempre, com base na sua inteligência e na sua forma de conhecer. Então, nós podemos entender duas formas de conhecimento que os anjos possuem. A primeira delas é o conhecimento natural e a segunda é o conhecimento sobrenatural. Então, como que é o conhecimento natural do anjo? Para entendermos, é muito útil, primeiro, entender como o homem conhece. Então, na aula anterior eu já dei uma explicada sobre isso, hoje eu quero trazer algumas noções um pouquinho mais aprofundadas sobre esse assunto. Então, nós conhecemos tudo ao nosso redor. Tinha um giz aqui, mas o giz sumiu. Nós conhecemos tudo ao nosso redor por meio dos nossos sentidos, né? Então, eu percebo um objeto qualquer, aqui talvez, eu percebo um objeto qualquer, como esse giz, e eu percebo ele por meio dos meus sentidos. Eu toco nele, eu vejo ele e eu consigo, então, ter uma primeira informação sobre a existência desse giz. Depois disso, eu vou fazer um certo processo de abstração, como eu disse, e aí nós vamos chegar no conhecimento universal do conceito, ou da ideia, ou da forma do giz. Ou seja, eu vou chegar ao conhecimento de determinadas características que se referem a todos os giz que já existiram, ou que irão existir e que existem, né? Então, sobre todo e qualquer giz, em qualquer lugar do espaço, em qualquer lugar do tempo. Esse conceito vai abarcar todo ele. Esse conhecimento universal que nós possuímos, de qualquer coisa, ele é o que nós chamamos de substância segunda, né? É o conhecimento da substância segunda. Então, me permitam fazer uma pequena ilustração para ficar mais fácil de vocês entenderem. Nós temos, né, a realidade, as coisas que existem, elas são uma substância, ou seja, por que substância? Nós damos o nome de substância porque nós percebemos diversas características em tudo aquilo que existe. Por exemplo, no giz, eu percebo que ele tem uma determinada cor, que ele tem um determinado tamanho, que ele tem um determinado formato, que ele tem uma determinada textura, que ele é mais ou menos duro, mais ou menos mole, que, enfim, ele tem diversas características. E eu sei que existe alguma coisa que está recebendo, digamos assim, tá? Não se deixem enganar pelas palavras. As palavras, elas indicam um sentido, mas elas nem sempre indicam o sentido literal daquilo que está sendo expresso. Então, ele está, de certa forma, recebendo essas características, tá? E a nossa pergunta é sobre o que recebe essas características, o que é aquilo que tem essa dureza, que tem esse tamanho, que tem essa cor, etc, etc, etc. Então, aquilo que subestá, ou seja, aquilo que está por baixo de todas essas características, é o que nós chamamos de substância, que subestá. Então, a substância, ela tem, na realidade, um grau que é o seu grau primordial, e é o que nós chamamos, segundo Aristóteles, de substância primeira, que é exatamente aquilo que a coisa é, né? Exatamente aquilo que a coisa é, independente do que aconteça a ela, né? Eu posso quebrar esse giz, eu posso pintar ele, eu posso jogar ele no telhado, eu posso fazer diversas coisas com ele. Tudo isso que acontecer com ele, nós chamaremos de acidente. Mas ele continuará sendo um giz, né? A não ser que eu ultrapasse uma determinada medida. Mas dentro de uma certa medida de alterações que eu possa fazer, de coisas que podem acontecer, ele permanecerá sempre sendo um giz. E isso é o que nós diríamos, então, em linguagem filosófica, que ele mantém a sua substância. Então, a minha pergunta o que é isso que faz com que o giz seja exatamente o que ele é, tal qual ele é aqui na minha mão agora? E a resposta para isso, né, nós temos um nome que é substância primeira. Então, a substância primeira, eu vou sinalizar aqui, ó, como esse ponto aqui. Então, isso aqui é a substância primeira. Isso aqui é o que existe, tá? É isso que está na minha mão, substância primeira. E ela, então,
tendo uma determinada forma de realidade, essa forma de realidade existe de tal forma que ela, digamos assim, se expressa para as outras substâncias, né? E a maneira com que ela se expressa é de diversas formas. Então, por exemplo, a dureza que ela tem, ou o peso que ela tem, é um peso que ela emite, transmite, ou por assim dizer, comunica a aquelas substâncias que estão abaixo dela, tá? Talvez seja um pouco complicado, mas não se preocupem, tá? Vocês não precisam entender isso aqui a fundo, é só para ficar mais fácil depois de vocês absorverem o que vem depois. Então, se tiver um pouco confuso, não se preocupem, tá? Não, nós não vamos, não é uma aula sobre isso, mas é só para ajudar vocês, especialmente aqueles que conseguem avançar um pouquinho mais, a entender melhor o que vai vir depois. Vocês vão ver que vai ficar tudo mais fácil e mais claro de entender. Então, ele vai transmitir, como por exemplo, para nós, certas informações que são as informações sensíveis, tá? Então, ele vai transmitir a sua cor, a sua temperatura, a sua dureza, o seu peso, etc. E tudo isso nós vamos perceber através dos nossos, deixa eu ver se eu consigo escrever aqui, sentidos. Perfeito? Então, nós percebemos a realidade da substância primeira através dos nossos sentidos. Por meio dos nossos sentidos, nós vamos fazer uma abstração. E depois do processo de abstração, que já foi dito ontem, nós teremos, então, um universal, um conceito, uma ideia. E esse, então, universal, nós chamamos de substância segunda, tá? Então, a substância primeira existe, ela é o centro, o núcleo de realidade daquilo que é. Nós percebemos essa substância primeira através dos sentidos e nós, através dos sentidos, vamos fazer o processo de abstração e vamos chegar ao conhecimento da substância segunda, que é os universais. Tá? Como é que isso funciona na prática? Eu estou diante de um homem, eu vejo esse homem, aquele homem, eu abstraio as características comuns e eu chego, então, num denominador comum que eu vou chamar homem, humanidade. Este é o homem. Então, este indivíduo pertence à espécie humana, né? Aqui, o homem. Se eu observo, então, o homem, o gato, o cachorro, etc., todo, né? Eu parti dos indivíduos, eu tenho aqui o João, o Paulo, o Pedrinho, eu percebi o que eles têm em comum e eu identifiquei. Eles têm uma substância em comum. Essa substância em comum é aquilo que nós chamamos de humanidade. E se eu perceber, então, diversos indivíduos, gatos, diversos indivíduos, cachorro, etc., formar diversas espécies, eu vou ter gato, cachorro, vaca, etc., cavalo, eu vou, através dessas espécies, abstrair o que elas têm em comum e eu vou chegar ao gênero animal. Tudo isso aqui são substâncias segundas, tá? Por que são substâncias segundas? Porque são abstrações, são conjuntos de noções que valem para todos os indivíduos que são substâncias primeira, tá? Então, essa é a noção que nós temos que ter. O que existe na realidade são substâncias primeiras, das quais nós alcançamos pela nossa inteligência somente as substâncias segundas. Eu não consigo entender pela minha inteligência o que seja a substância primeira. De nada, né? Eu só consigo entender o que é a substância segunda. Então, eu sei que é homem, mas e eu consigo entender tudo o que se refere, o que deveria se referir a esse homem, etc., etc. Mas eu não consigo, com a minha inteligência, penetrar na substância primeira, ao menos não da mesma forma que eu consigo entender o conceito universal, a substância segunda. Por quê? Porque a nossa inteligência foi feita para operar sobre os universais. Só está na nossa inteligência aquilo que nós percebemos sem a matéria. E eu só percebo sem a matéria o que está de forma universal, a forma universal das coisas, as ideias, né? Porém, nós percebemos a substância primeira, mas não com a inteligência, somente com os sentidos. Então, aqui que existe essa tensão, né, entre a nossa forma de conhecer. Porque nós conseguimos ter um conhecimento intelectual das coisas somente da substância segunda, e não da substância primeira.
E o conhecimento da substância primeira eu só tenho através dos sentidos, tá? Então, isso é muito importante entender. Então, nós temos o conhecimento da substância primeira de forma muito rasa, muito superficial e muito deficiente, né? É claro que é muito importante nós termos o conhecimento da substância segunda, e é só através dela que nós conseguimos explicar o que ela é. Eu só consigo entender o que é o João se eu entendo que o João é um homem, né? E eu só consigo entender o que é o homem se eu entendo que o homem é um animal racional. Então, nós precisamos das substâncias segundas para ter algum conhecimento da substância primeira, e da mesma forma que nós precisamos do conhecimento sensível para ter, então, um conhecimento mais aprofundado e próprio da realidade particular, né, daquela substância primeira, do João, né, conhecimento da minha mãe, do meu pai, de quem eu sou, etc. Eu tenho esse conhecimento através dos sentidos, né, que eu posso fazer certas abstrações, e aí, enfim, vai ter certos graus de conhecimento aqui, né, mas que propriamente o conhecimento intelectual é o conhecimento universal. Então, essa é a forma com que o homem conhece e entende as coisas. Os anjos, eles conhecem de forma diferente, muito mais perfeita que a nossa. Por quê? Porque se nós conhecemos a realidade ao nosso redor por meio dos sentidos, então nós conhecemos, agora nós podemos utilizar um termo um pouco mais preciso. Se nós percebemos, nós conhecemos a substância primeira através dos nossos sentidos, e através dos sentidos nós conseguimos abstrair a substância segunda da substância primeira, né? Os anjos, eles não precisam desse processo. No momento em que um anjo foi criado, né? Lembrem-se que os anjos, eles não nasceram, eles não foram como nós nascemos de um pai, de uma mãe, então nós somos gerados, né? Porque nós somos animais, nós temos corpo, nosso corpo é gerado. Os anjos não, eles foram simplesmente criados por Deus, né? E no momento em que eles foram criados por Deus, eles receberam todas as espécies inteligíveis na sua inteligência. Então, o anjo, no momento que ele foi criado, ele já tem todo o conhecimento universal que ele poderia ter, né? Nós não, pelo contrário. A gente nasce e a gente, então, precisa utilizar os nossos sentidos, abstrair os dados dessas realidades sensíveis até chegar ao conhecimento de uma determinada forma. Depois eu vou conhecer outra coisa e chegar no conhecimento de outra forma, e assim por diante. Então, nós vamos aperfeiçoando a nossa inteligência à medida em que eu vou conhecendo essas formas, né? E à medida que eu vou conhecendo essas formas, então eu vou como que preenchendo a minha inteligência de formas universais que eu vou utilizar depois para conhecer a realidade, poder dizer, olha, isso aqui é um cachorro, olha, aquilo ali é um cavalo, e assim por diante. Tá? Então, nós conhecemos assim. O anjo, pelo contrário, ele já sabe exatamente tudo que existe de forma universal no momento da sua criação. E ele vai partir do conhecimento universal para o conhecimento particular. Então, contrário de nós. Por quê? Porque ele tem um conhecimento intelectual muito mais perfeito do que o nosso. E nós podemos dizer que ele tem um conhecimento intelectual da substância primeira. Por quê? Porque se os anjos não têm corpos, então quer dizer que eles não podem conhecer as realidades sensíveis de forma sensível. Porque aquilo que é sensível só se manifesta de forma sensível a um corpo, né? Eu vejo, novamente, esse giz dessa cor, porque ele emite certos raios de luz, né? A luz bate nele e é refletida de uma determinada maneira, então ela atinge os meus olhos e ela vai gerar um determinado efeito físico nos meus olhos. E é por conta desse efeito que eu enxergo o giz de forma sensível. Os anjos, não. Eles têm propriamente um conhecimento intelectual da sensibilidade da substância primeira, entende? Por isso que eu tive que dar todo esse exemplo, porque senão vocês não iriam entender. Ia parecer que os anjos estão enxergando o que eles não estão enxergando. Não. É que eles não enxergam, eles simplesmente entendem e conhecem a substância primeira de forma natural. Eles têm um conhecimento da substância primeira. Coisa que nós não temos. Nós temos somente percepção sensível da substância primeira. Os anjos, eles têm conhecimento da substância primeira, né? Se não fosse assim, eles não poderiam, de forma alguma, ter
agir e interagir sobre nada, né? Eles agem e interagem sobre aquilo. E isso significa que quando um anjo está diante de uma pessoa, por exemplo, ele entende perfeitamente a natureza daquela pessoa. Ele sabe exatamente o que ele é, do que ele é feito, naturalmente falando, né? Todas as características naturais, o anjo já conhece, porque ele conhece perfeitamente a substância segunda, já desde a sua criação, e está agora inteligindo a substância primeira, né? Tal qual ela é. Nós não sabemos se Deus colocou algum limite no conhecimento dessa substância primeira, e se existem certas, digamos assim, informações do nosso ser que o anjo não possa alcançar. Mas, me parece que de forma natural, não existe nada que o anjo não poderia entender de forma natural, como eu disse, a não ser que Deus impedisse realmente, de alguma forma. Nós não sabemos se existe isso, e, ao meu ver, não existe um motivo para que isso aconteça. Porque mesmo que o anjo conheça, nos conheça perfeitamente, digamos assim, de forma natural, ainda assim ele não conheceria tudo sobre nós. Vocês já vão entender por quê. Então, deixa eu ver se está gravando. Está tudo certo aqui, está sendo transmitido, está tudo certo. É que eu fico com o plano de aulas bem na frente aqui, então eu não consigo enxergar se está sendo tudo transmitido certinho. Bom, só para garantir que eu não estou falando sozinho aqui, né? Então, os anjos, eles têm o conhecimento da substância primeira. Isso significa que quando ele enxerga qualquer coisa, enfim, e tendo o conhecimento que eles têm da natureza, eles sabem exatamente o que pode ser feito, o que não pode ser feito. Se eu quero fazer tal coisa, como é que eu faço? Né? Por exemplo, se a gente está com uma doença, a gente começa a procurar qual é o remédio, qual é o tratamento, se existe um chá que eu posso fazer para curar aquilo, se existe um tratamento, enfim. A gente não sabe as coisas, porque a gente precisa adquirir a ciência por meio das abstrações da realidade sensível. Então, é um processo trabalhoso que a gente tem que fazer e leva tempo e a gente morre e não conhece nem o começo, né? Os anjos, pelo contrário, já sabem tudo. Então, quando eles olham as coisas, eles sabem exatamente, tem isso aqui, eu quero fazer isso. Sabe exatamente como se faz aquilo, né? Então, nem é uma pergunta para ele simplesmente sabe. Fulano está com um tal doença, ele sabe exatamente como que cura, sabe exatamente as causas, sabe tudo. Você imagina que nós temos o acesso à substância primeira, como eu falei, por meio dos sentidos. Então, por exemplo, se eu quebro um osso aqui, eu tenho que ir lá no médico para fazer um raio-x, ver como que está, se o osso está realmente quebrado, se não está, se ele está trincado. O anjo, ele vê tudo isso, ele vê como nós nos vemos visualmente, ele escuta todos os nossos batimentos cardíacos, ele vê o sangue circulando pelas nossas veias, os nossos neurônios funcionando, os nossos hormônios, os pulsos eletromagnéticos, os raios infravermelho, infravioleta, raio-x, qualquer coisa. Está tudo patente diante deles, porque ele não enxerga as coisas, ele simplesmente não enxerga, essa que é a questão, ele não tem olhos, ele simplesmente entende as coisas, né? Ele simplesmente entende aquilo como uma percepção intelectual, né? É algo que ele intelige, e no momento que ele intelige tudo. Então, quer dizer, os anjos são muito superiores a nós, muito superiores a nós. Todo o desenvolvimento tecnológico que nós temos que fazer para, sei lá, para conseguir, então, a máquina, um trambolho para ter um raio-x, o anjo não precisa nada disso. Naturalmente, ele tem um conhecimento muito mais perfeito do que um raio-x pode nos dar. Então, é assim que os anjos conhecem de forma natural. Só tem uma questão. Existem anjos mais perfeitos que outros. Então, isso significa que existe uma hierarquia entre os anjos, né? E aí que nós justamente vamos entender quem era Lúcifer, né? Hoje em dia o famoso Satanás. Que depois do Chaves, né, não deixa de se tornou um nome engraçado, né? Toda vez que a gente fala de Satanás, vem a bruxa de 71 na mente. Mas eles têm uma hierarquia. E tendo, então, eles têm uma hierarquia justamente porque alguns são mais inteligentes do que outros. E como pode ser que eles são mais inteligentes do que outros? No caso dos seres humanos,
Alguns homens são mais inteligentes do que outros, né? Vamos resumir aqui a coisa, por 2 motivos. Primeiro, porque uns estudam mais, têm mais experiência da vida, utilizam mais a sua inteligência. Esse aqui é um dos principal motivo, né? E também porque alguns têm uma certa predisposição. Como assim? Eles têm um corpo que facilita com que eles utilizem a inteligência. E tem outras pessoas que têm um corpo que dificultam, outros até que impedem completamente, né? Tem pessoas que nascem com uma deficiência mental tão grave que não conseguem nunca utilizar a inteligência humana propriamente dita, né? A sua capacidade de abstração, etc. Nunca chega a ter o conhecimento propriamente dito da substância segunda, né? Está sempre ali, sempre no conhecimento sensível, como um animal. E isso porque existe um impedimento corpóreo, um impedimento físico, que não permite com que ela utilize a sua inteligência como ela deveria. Porque a nossa inteligência, como eu disse, funciona começa a funcionar, né, opera através dos sentidos. Eu preciso dos sentidos para poder abstrair e aí utilizar a inteligência. Então, tem pessoas que têm um corpo que facilita isso, e aí elas serão pessoas mais inteligentes, né? Principalmente se, apesar de terem, além, quer dizer, de terem essa predisposição, elas utilizam isso por meio do estudo, etc. E outras que vão dificultar. Mas, de forma geral, todas têm a mesma capacidade intelectual, né? O intelecto é o mesmo. A diferença está no corpo, né? Então, é como se eu tivesse uma... Como é que eu posso explicar isso? É como se eu tivesse uma câmera muito boa, né? E todas as câmeras ali, a sua capacidade de captar a imagem é a mesma, porém o visor, né, o monitor de alguns vai ser melhor do que outros, né? E aí alguns vão ter um monitor que transmite aquela imagem de maneira muito nítida, e essas são as pessoas que têm uma aptidão intelectual muito boa, né? Porque ela abstrai o conceito, ela consegue focar naquilo, prestar atenção naquilo, enfim, aquilo fica nítido na inteligência dela, na mente dela, né? Aquela imagem fica nítida na mente dela. E outras, né, o negócio é borrado e está pensando numa coisa, daqui a pouco já está pensando noutra e não sabe mais o que está fazendo. Enfim, não tem um corpo que ajuda a pessoa a ter uma boa inteligência, porque para ter inteligência ela precisa fazer com que aquela imagem fique nítida, né? Então, mas a inteligência ainda assim é mesmo deficiente mental, né? Ele continua tendo a mesma inteligência que eu, você, qualquer outra pessoa tem. Só que o corpo dele não permite ele utilizar aquilo, tá? No caso dos anjos, não. Por quê? Porque os anjos, essa é uma coisa interessante, nenhum anjo é da mesma espécie que o outro, né? Porque nós somos todos da mesma espécie, nós somos da espécie humana. E nós nos diferenciamos uns dos outros pelos nossos corpos, né? Eu sou o Norton porque eu tenho esse corpo. Eu nasci da minha mãe, do meu pai. Eles geraram esse corpo que eu possuo agora. E que um dia vai apodrecer. Você possui um determinado corpo e nós somos diferentes uns dos outros porque nós temos corpos diferentes, né? Porém, a nossa espécie, a nossa substância, segundo, é a mesma. No caso dos anjos, eles não têm corpo com que se distinguir, portanto, não é possível que exista 2 anjos da mesma espécie. Porque, vejam, é muito simples de entender. Se uma espécie é animal racional e a outra espécie é animal racional, e não existe nenhum corpo que distinga uma coisa da outra, então, no fundo, eu tenho o quê? Uma coisa só, né? Porque é uma noção inteligível, né? Uma forma sem matéria. Portanto, se ela tem uma noção inteligível, que é a mesma, entre aspas, que uma suposta segunda, então não tem diferença nenhuma, e elas são uma coisa só. Eu estou só inventando, fingindo que elas são duas, né? Não tem como existir 2 formas imateriais iguais. Então, não é possível que existam 2 anjos da mesma espécie. Um anjo é diferente do outro sempre pela espécie. Então, agora imagina quantos anjos existem, né? Nas escrituras dizem muitos, né? Miríades de anjos. E todos eles, cada um deles, com uma espécie diferente. Então, essa espécie, evidentemente, é uma espécie
de inteligência diferente, com que faz com que certos anjos tenham o conhecimento, né, receberam, então, de forma inata, o conhecimento de certos conceitos que são mais perfeitos, mais elevados e mais gerais do que outros. Então, você imagina o seguinte: você pode conhecer uma coisa chamada ponto, uma coisa chamada linha, né? E você pode conhecer uma coisa chamada quadrado. Não precisa muito para você entender que na nossa inteligência nós entendemos as coisas assim. O ponto é um elemento ou um princípio da linha. E a linha, ele é um elemento, né, ou um princípio do quadrado. Se eu penso no ponto, eu não penso na linha, né? E eu não penso no quadrado. Eu penso somente no ponto. Se eu penso no ponto, tudo bem, convenhamos, eu só penso, perdão, falei no ponto. Se eu penso na linha, convenhamos, eu só penso na linha. Mas está incluído na ideia de linha a ideia de ponto. Porque toda linha começa num ponto e termina em outro, né? Correto? Então, todo mundo aprendeu lá na aula de matemática lá que quando você tem uma linha quando você tem dois pontos, né? E aí o caminho que percorre entre um ponto e outro é a linha. Então, a linha, quando eu penso na linha, já está incluído automaticamente a ideia de ponto. O mesmo vale para o quadrado. Se eu penso no quadrado, eu penso somente no quadrado, eu não penso na linha nem no ponto. Mas a ideia mesma do quadrado já pressupõe a ideia de linha e de ponto, correto? Então, se nós conseguimos, assim, ter o conhecimento de diversos conceitos que incluem outros, da mesma forma, os anjos possuem esses conhecimentos. Eles conhecem determinadas realidades, uns, né? Conhecem determinadas realidades, que são as mesmas, porém outros conhecem aquelas mesmas realidades sob o conhecimento, a noção de um conceito mais geral que abrange aquela realidade e ainda outras superiores. E é por isso que nós temos as hierarquias dos anjos, né? Então, nós temos a primeira hierarquia, que é a hierarquia dos serafins, querubins e dos tronos. Depois nós temos as hierarquias médias, que são a hierarquia das dominações, virtudes e potestades. E depois nós temos a hierarquia dos principados, arcanjos e anjos. Nós não vamos explicar aqui o que cada uma dessas hierarquias faz, mas para nós termos uma noção, uma ideia geral, né, do que são essas hierarquias, né, que ao todo perfazem 9 hierarquias, que vão lá desde dos serafins até os anjos, que são as hierarquias mais baixas. E isso aqui, né, nós estamos falando aqui, sobretudo, das hierarquias dos anjos bons, né? Que funciona mais ou menos dessa forma. Os anjos mais elevados têm o conhecimento mais elevado. E eles são mais próximos de Deus, né? Então, o exemplo que São Tomás de Aquino dá é o seguinte: você tem o rei, né? E você imagina que o rei é Deus. E o rei, então, ele tem aqueles seus amigos que são próximos dele, né? Você tem um rei que governa todo um reino e todas as pessoas veem o rei lá de longe, né? No máximo, lá no pronunciamento que ele faz, sei lá, na praça pública, como diz, numa procissão que ele faça, você vê um cartaz do rei, hoje em dia, né, você veria ele na televisão, você veria ele no Instagram, sei lá. Então, todo mundo vê ele de longe. E aí você tem aqueles amigos que são próximos do rei, né, que tem até, às vezes, certa influência com o rei, conversam com ele, sobre certos assuntos, que tem ali um contato íntimo com ele. Tudo que eles precisam do rei, eles vão lá, eles mesmos me pedem: olha, rei, quero isso, quero aquilo, você poderia me ajudar com isso, você poderia ajudar outra pessoa com isso, enfim, né? Depois disso, você tem, sei lá, outras pessoas que não são tão íntimas, mas que ainda estão muito próximas, né?
Aí depois, sei lá, você vai ter os guardas dele, você vai ter as suas camareiras, o seu empregado, o seu cozinheiro, né, o cara que cuida dos seus cavalos e assim por diante. Então, você tem lá essa hierarquia, né? Além do que, essa hierarquia é uma hierarquia de governo também. Então, você tem o rei, que é o que manda em todos, e aí você tem certas pessoas que recebem ordens diretas do rei e vão passar para outras pessoas, né, de governo, que essas pessoas, por sua vez, vão passar o seu governo para outros e assim sucessivamente, né? Então, você vai ter, por exemplo, o rei, e aí o rei vai eleger lá 10 governadores aqui de cada província, aí cada província vai ter, sei lá, 20 cidades dentro dessa província, e esse governador vai colocar lá 10 prefeitos sobre cada uma dessas cidades dentro dessa província, e aí o próprio prefeito vai ter ali cada pessoa responsável por governar cada bairro, etc, etc. Então, o rei, ele fala propriamente ali com 1, 2, né, 5 pessoas que vão transmitir as ordens para os governadores de cada província, que por sua vez vão transmitir as suas ordens para os governadores das cidades, que por sua vez vão transmitir o comando para os governadores dos bairros, que por sua vez vão mandar lá os guardas municipais, etc. Então, é assim que funcionam essas hierarquias, né? Nós temos lá os serafins, os querubins e os tronos, que são os mais próximos de Deus. E eles vão receber as revelações íntimas do próprio Deus, tá? Isso porque, como eu disse, os anjos têm duas formas de conhecer, assim como nós também temos. Uma forma natural e uma forma sobrenatural. Qual é a forma natural? É aquela que foi explicada, né? Eles têm um conhecimento intelectual da substância primeira e um conhecimento natural, já inato, de todas as substâncias segundas. E como aqueles anjos que se salvaram, eles têm, então, a visão beatífica, então eles têm a visão, digamos assim, aqui está por analogia, da substância primeira do próprio Deus. Eles conhecem a essência de Deus, né? A substância de Deus. Eles conhecem. E Deus, por ser a causa de todas as coisas, e pela sua inteligência se identificar com a sua essência, conhecendo a si mesmo, Deus conhece tudo que existe. Portanto, aquele que conhece Deus na sua essência, à medida em que o conhece, conhecerá também todas as outras coisas. Né? De tal forma que se uma criatura pudesse conhecer Deus inteiramente como ele é, conheceria totalmente e perfeitamente tudo aquilo que existe. Né? Só que, é claro, nenhuma criatura pode alcançar o conhecimento perfeito de Deus, porque senão ele teria que ser infinito como Deus é. Mas as criaturas, todas elas são finitas. Então, os anjos, eles têm um conhecimento limitado de Deus, né? De acordo com a graça que Deus dá, essa visão beatífica. E conhecendo a Deus, eles então vão conhecer as outras coisas em Deus. Percebe? Tem uma diferença de conhecimento aqui. Uma coisa, os anjos conhecem as coisas pelo seu conhecimento natural, mas também conhecem as coisas, os anjos bons aqui, em Deus. Porque é como que vem em Deus tudo aquilo que existe, né? E aí cada qual, a sua medida, vai receber uma maior ou menor iluminação das realidades que existem em Deus, no próprio Deus, tá? Então, esses anjos mais elevados, eles são aqueles que vão receber primeiro essa iluminação, né, direta. E essa iluminação, ela é, sobretudo, diz respeito, sobretudo, àquilo que vai acontecer. Né? Porque, lembrem-se que eu disse, um anjo, ele tem um conhecimento, ele pode ter o conhecimento, se Deus não me impedir, não colocar impedimento, né? Faz sentido que o anjo tenha um conhecimento naturalmente perfeito da substância, ou ao menos perfeito, até o que nós podemos entender perfeito dentro da noção de uma criatura, né? É claro, perfeito, uma perfeição criada, né? Dentro tendo o conhecimento ou intelecção da substância primeira daquela criatura. Mas vai faltar ainda muita coisa. Por quê? Porque existe Deus. E Deus governa o mundo. Deus governa tudo aquilo que existe. Deus
cuida de todas as coisas que existem, e existe a sua graça, existe a graça santificante, existe a graça atual, e Deus nos dá a sua graça, e com a sua graça, Deus move a nossa vontade, e Deus faz com que existe a graça operante e a graça cooperante, né? Então, Deus move a nossa vontade a querer certas coisas, e quando eu coopero com essa graça, eu movo a minha vontade de forma sobrenatural, ou seja, além, acima da minha natureza. E isso, o anjo não pode saber, não pode conhecer de forma natural. Então, por isso, os anjos, eles têm um conhecimento natural de nós, que é muito grande, mas que não é perfeito, porque a não ser que ele tenha o conhecimento de Deus. E aí, os anjos bons vão ter esse conhecimento mais ou menos perfeito, de acordo com o que eles recebam essa iluminação de Deus. Só que existe essa questão. Deus revela de maneira direta somente a certas hierarquias. E essas hierarquias, então, elas vão sempre transmitir às outras as iluminações que eles receberam do próprio Deus, né? E aí, os mais elevados vão ensinar os menos elevados, que por sua vez vão ensinar os que estão abaixo, que vão ensinar, e assim por diante. Esse ensinamento é, sobretudo, com aquilo que vai acontecer no futuro, enfim, os planos de Deus, né, na sua ação, e pelo menos enquanto ainda não terminou, né, enquanto não temos o juízo final, certamente que esses conhecimentos, né, dizem respeito ao ministério dos anjos na nossa salvação, né, na condução dos negócios da igreja, sobre o Papa, sobre, enfim, a vida de cada um. E, então, essas iluminações vão sendo passadas de cada um, né, que até chegar por vez naqueles que são mais baixos e mais próximos de nós, que são os principados, os arcanjos e os anjos, né? Então, os principados governam os arcanjos, né? Então, cada principado governa ali uma determinada quantidade de arcanjos, e os arcanjos, por sua vez, governam uma determinada quantidade de anjos, tá? Então, e os anjos, então, por sua vez, são cada um deles responsável por um de nós, tá? Todo mundo aqui, ao nascer, recebeu um anjo, que é o nosso anjo da guarda. Então, esse anjo, ele também vai nos passar certas iluminações a respeito daquilo que nós devemos fazer para alcançar a nossa salvação, aquilo que nós devemos evitar para não cair nos vícios, não cair nos pecados, etc. E tudo isso de acordo com o que eles vão receber das hierarquias superiores, tá bom? Então, tem muita coisa que poderia ser dito sobre isso, mas aqui nós não queremos nos estender demais, né? Bom, então, lembrando aqui, e reforçando um ponto interessante, é que a graça de Deus age sobre nós e age fazendo com que nós, então, hajamos acima, além da nossa natureza. E isso, então, faz com que os anjos não consigam, sobretudo os demônios, né, não consigam ter um conhecimento perfeito sobre nós. Então, os anjos, os demônios, eles têm um conhecimento muito grande sobre nós, sobre o que vai nos acontecer, o que pode nos acontecer, o que nós vamos fazer, porque eles conhecem muito bem a nossa natureza. E eles conhecem muito bem a nossa natureza, não só do ponto de vista universal, como nós podemos conhecer também, mas do ponto de vista particular. Então, ele sabe exatamente a minha natureza, a sua natureza, a natureza daquele. Ele sabe, né? Esse aqui é mais inclinado a isso, naturalmente inclinado a isso. Esse é mais inclinado, naturalmente inclinado a isso. Esse aqui tem determinados hábitos, esse aqui tem outros, etc. Então, ele sabe como agir com esse, como agir com aquele, como agir com aquele outro de forma natural. Porém, existe sempre a graça. E a graça, ele não tem como dominar, não tem como controlar, não tem como saber, né? Então, isso é uma coisa muito interessante. Quanto mais no pecado a pessoa vive e quanto mais ela rejeita a graça de Deus, mais sob o controle do demônio ela está. Por quê? Mais ela está agindo de maneira puramente natural, ou seja, ela rejeita a graça. Então, ela rejeita aquilo que poderia colocar ela acima da própria natureza. E se ela rejeita essa graça, então, ela é muito previsível para o demônio. Imagina, se para nós mesmos, um homem cheio de vícios é uma coisa absolutamente previsível, né? Se o cara tem o vício do alcoolismo, o João é um alcoólatra, né? Ele costuma beber lá no bar do Zezinho. São tal horas.
Onde eu encontro o Zezinho? Onde eu encontro o João? No bar do Zezinho, pode ir lá que é certo, te garanto. Vai lá no bar que ele tá lá bebendo, pode ter certeza. Você vai lá e não tem outra. Tem coisa absolutamente previsível, uma coisa que é muito fácil de você ver, porque aquele ali age somente com base na sua natureza corrompida, né? E então é muito fácil de prever. Se a gente pode prever isso, muito mais o demônio pode prever, porque ele sabe, ó, esse aqui, ele tem esse vício, então vai se oferecer tal coisa, ele vai fazer isso, etc, etc, etc. E aí ele já está vendo toda a cadeia de causas que está acontecendo, né? Porque ele não precisa estar aqui para conhecer aquilo ali, depois ir lá para conhecer. Não, ele tem uma visão muito mais abrangente do que a nossa, já que ele não tem corpo e nem vê as coisas, né? Então, essa própria visão, que eu tô falando, a palavra visão é uma analogia, né? Ele tem simplesmente o entendimento das coisas. Então ele entende isso, olha, vai acontecer isso, aquilo outro, tal, 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 e o fulano ele é assim, assim, assado, vai acontecer tal coisa com ele. Né? É por isso que, por exemplo, existem aquelas videntes, né? Hoje em dia está cheio na internet, eu não assisto essas coisas porque é uma bobagem. Também um cristão não deveria estar olhando esse tipo de coisa, né? Mas eu sei que por pessoas que me falam, né, que tem esses videntes aí, que têm feito diversas previsões, acertam todas ou quase todas. E aí, eu mesmo já tive, né, o pessoal aqui que me conhece há mais tempo já sabe, já tive experiência com astrologia, então você vai lá, faz todas aquelas coisas lá e consegue prever o futuro, enfim, por quê? Porque o demônio está ali, de alguma forma, se comunicando contigo e te mostrando certas coisas que ele sabe com muita probabilidade que vai acontecer no futuro. E tanto mais ele sabe, quanto mais a pessoa em questão é pecadora. E tanto mais ele sabe, quanto mais as pessoas no mundo estão vivendo em pecado. Porque se elas estão vivendo em pecado, então elas só podem agir conforme a sua natureza corrompida. E isso o demônio tem conhecimento. Mas ele não tem conhecimento sobre a graça. Sobre como Deus vai agir naquela pessoa. E também como aquela pessoa vai corresponder a essa graça. Isso é que ele não tem esse conhecimento. Ele não pode ter. Então, por isso ele não pode ter o conhecimento perfeito. Além do que, deve existir também, não sei, mas me parece razoável que exista outras forças que Deus comande de forma mais direta, né, digamos assim, e que o demônio também não vai ter como saber. Enfim, coisas que somente a divina providência vai saber. E que o demônio também não vai ter controle, né? Além da própria graça que está sendo que está agindo ali naquela pessoa, né? Enfim, então uma coisa muito interessante e muito importante, né? Que confirma aqui aquilo que nós aprendemos, de que aquele que vive em pecado é escravo do demônio, né? E além de todos os motivos, né, do pecado, etc, etc, existe mais esse motivo, ou seja, o demônio realmente tem mais domínio porque tem mais conhecimento daquela pessoa. Ao passo que a pessoa que vive na graça, e quanto mais na graça ela vive, é uma incógnita para o demônio. O demônio não sabe o que fazer com aquela pessoa. E é por isso, em grande parte, que o nome do demônio é o tentador. Né? Mas nós vamos falar sobre a tentação daqui a pouco. É tentador porque ele não sabe exatamente o que vai acontecer àquela pessoa, se ela vai dar ouvidos, digamos assim, à graça, ou se ela vai seguir simplesmente a sua natureza corrompida, né? Se ela vai dar ouvido ali aos seus apetites e tudo mais. Então, ele, por isso, tem que ficar tentando, né? Como a gente vai, eu já vou explicar melhor esse ponto. Bom, então tá ficando tarde, vamos lá, preciso dar uma agilizada aqui. Então, resumidamente, esses são os anjos, é assim que eles conhecem, é assim que eles agem. Então, como nós sabemos, existiu uma queda nos anjos, né? Existe uma separação sobre os anjos. Então, a gente já está falando aqui já há muito tempo de anjos bons, anjos dos demônios, anjos que têm a graça, anjos que não têm a graça, que recusaram a graça e, portanto, mantiveram somente o seu conhecimento natural. Então, dessas hierarquias de anjos, né, como nós já entendemos, eles têm diversas espécies e alguns têm um conhecimento mais elevado que outros, etc. Então, disse, né, que o mais elevado de todos era Lúcifer, né? Era grandiosíssimo anjo, né? E o próprio nome diz Lúcifer, né? Porque tinha a plenitude da ciência, do conhecimento, e era responsável, então, por ele mesmo iluminar depois toda uma cadeia de anjos.
Só que esse anjo, ele... Carol, me traz água, por favor. Esse anjo, ele olhou para si mesmo e ele se maravilhou com a sua própria beleza, com o seu próprio poder, com a sua própria, enfim, maravilhosa natureza. E ele, então, se ensoberbeceu, né? Nesse momento, os anjos possuíam somente o seu conhecimento natural, não tinham a visão beatífica. Então, é dito, nós não sabemos exatamente qual prova eles tiveram, mas é ensinado pela igreja que esses anjos tiveram uma prova, né? Que prova seria essa? Nós não sabemos. Eles tiveram um certo pré-conhecimento de que eles teriam que adorar a Deus enquanto homem, na pessoa de Jesus Cristo, que eles teriam que se curvar diante de Nossa Senhora. Enfim, nós não sabemos exatamente o que aconteceu. O que nós sabemos é que houve um motivo de dissensão, ou seja, certos anjos não quiseram se submeter a Deus, né? Ou não quiseram se submeter a Deus enquanto Deus, ou não quiseram se submeter a algo que Deus lhes pedia, lhes exigia, enfim. E então começa uma batalha, né? Inicia uma batalha porque os anjos não existem no tempo como nós, né? Porque o tempo é uma coisa que acontece com os corpos, como eu já expliquei no início. Espaço e tempo decorrem dos corpos, e o tempo nada mais é do que uma certa medida que nós damos para o movimento. E o movimento, aqui falando do movimento físico, né? O movimento do Sol, por exemplo, o movimento da Lua e tal. É o que a gente chama de tempo. Então, os anjos, eles não têm isso porque eles não têm corpo. O que existe mais próximo do tempo nos anjos é a passagem da inteligência, da compreensão deles, da consideração de certas coisas, e aí entre os seus diálogos, entre a percepção da realidade, etc, etc. Então, conforme eles movimentam ali as suas paixões internas, existe o que nós chamamos de tempo. Então, nós poderíamos imaginar como o seguinte: cada vez que acontece algo, o anjo ele tem, entre aspas, todo o tempo do mundo para considerar o que ele fará com relação àquilo, né? E assim, então, os anjos começaram um certo diálogo, um certo debate sobre se eles deveriam servir a Deus ou não, né? E aí, é claro, Lúcifer, como nós sabemos, encabeçava, liderava todos esses, e os anjos, então, eles começavam a debater entre si, tentando convencer os outros, né? Ora, uns tentavam convencer os outros de que deveriam servir a Deus, e outros tentavam convencer de que não deveriam servir a Deus, e assim por diante. Então, houve essa grande batalha, né, no céu, e a graça estava ali também operando sobre eles. Então, Deus dava a graça a esses anjos. Alguns anjos recebiam a graça, então, né, ficavam em graça, e isso tudo antes de cometerem um ato propriamente dito. Eles estão só simplesmente cogitando as coisas. Eles não tomaram uma decisão, né? No momento que eles tomarem a decisão, eles cometem o pecado mortal e são condenados na hora. Então, eles não tomaram a decisão ainda, eles estão somente na cogitação, né? Cogitando, tentando convencer um ao outro de que a coisa é assim, a coisa é assada. Então, alguns vão tomar uma posição, outros, daqui a pouco uns vão sair de uma posição e ir para outras, e assim por diante. E alguns anjos vão recebendo a graça e vão aceitando a graça, e esses anjos vão ficando, então, cada vez mais elevados em graça, e outros anjos vão recebendo a graça e vão rejeitando essa graça. E quanto mais eles recebem e rejeitam, mais eles vão se fechando para Deus, né? Até tal ponto em que já não adiantaria mais dar a graça, porque existem aqueles que já estão confirmados na graça, e existem aqueles que já se fecharam totalmente para a graça. Então, dar a graça a esses anjos seria o mesmo que aumentar a sua culpa, porque chega um ponto em que, digamos assim, é certo que ele vai recusar a graça, né? Então, quando chega nesse ponto de estabilidade, né, Deus, então, para de dar essa graça, e eles, então, tomam cada um as suas decisões e vão automaticamente para onde escolheram. Aqueles que aceitaram a graça vão
para juntos de Deus e vão então gozar da visão beatífica eternamente, e aqueles que recusaram vão então estar, por assim dizer, o mais afastado possível de Deus e, portanto, na eterna infelicidade. E essa é a queda, né, dos anjos. E, portanto, os anjos maus, eles já tomaram as suas decisões, já consideraram o que poderia ser considerado, já recusaram as graças de todas que poderiam recusar. E também, toda vez que o anjo toma uma decisão sobre alguma coisa, como eu disse, ele tem todo o conhecimento sobre a natureza das coisas, enfim. Então, não é possível que ele não considere alguma coisa, né? Nós, por exemplo, nós podemos tomar uma decisão e depois nos arrependemos, né? Eu escolhi tal coisa, mas eu não tinha pensado, não imaginava que aconteceria isso, ou aconteceria aquilo, e agora que aconteceu eu me arrependo. Não. O anjo, quando ele toma uma decisão, ele já considerou tudo que poderia acontecer, né? E quando ele toma essa decisão é porque ele, olha, eu já vi tudo que vai acontecer, tudo que vai decorrer, ou tudo que poderia acontecer com base nisso, nessa decisão, e mesmo assim eu quero que as coisas sejam dessa forma. Então, quando os anjos se condenaram, eles consideraram tudo o que aconteceria. E mesmo assim eles decidiram como eles decidiram. Decidiram por se afastar de Deus, né? Então é uma coisa terrível, e com isso nós já podemos ter uma certa noção do que é a frieza, do que é a falta de amor, que é o ódio de um demônio, né? Uma criatura que entendeu o que ele estava fazendo e quis fazer, mesmo assim, deliberadamente, para todo sempre, sem nunca mais voltar atrás. Então, esses são os anjos condenados, os demônios, né? Então, os anjos, como eu estava falando, eles são, esse conhecimento é um conhecimento muito importante, porque eles influenciam muito a nossa vida. Embora a gente não perceba, hoje em dia, muito menos se percebe, porque as pessoas não percebem nem o que está acontecendo na casa delas, né? Vivem somente no celular, né? Não vê nada, não olha para fora da janela, não vê as estrelas, pode estar passando o maior meteoro do mundo que as pessoas não vão estar sabendo, porque vão estar todo mundo no celular. Se aparecer no celular, elas vão perceber, senão ninguém vai estar sabendo nada, né? Então as pessoas são muito, muito desatentas hoje, né? Mas, para quem tem um pouco mais de atenção, consegue facilmente perceber essas coisas, tem atenção e conhecimento também, né? Então, os anjos, eles são responsáveis por uma série de coisas que acontecem nesse mundo, né? Então, nós temos aí, né, para fazer aqui um rápido resumo de como eles podem nos influenciar nas nossas vidas, magias, né? Para quem não sabe, as magias são algo que, entre aspas, funcionam, né? Justamente porque são os demônios quem fazem as coisas acontecerem. Então, você faz um ritual lá, qualquer, e você tendo um demônio que se dispõe a cumprir aquilo, então a magia funciona, a magia, entre aspas, funciona. Então, eles são responsáveis pelas magias, e acreditem, sobretudo nos dias de hoje, tá? Antigamente existia, sempre existiu, mas hoje em dia existe muito, tá? E aí a gente entraria aqui num campo muito vasto, mas normalmente os católicos tradicionais costumam ser pessoas bem informadas, né? Então vocês devem saber do que acontece aí com relação ao ocultismo, questão do aborto e tudo mais, né? Entendendo que tudo isso serve para rituais mágicos, portanto, é uma certa palhaçada que uma pessoa faz para um demônio, então, dá a ela algo que ela deseja. Se ela quer dinheiro, então ela faz um ritual e o demônio dá um jeito de dar dinheiro para ela. Se ela quer um emprego, ela faz um ritual lá e o demônio vai influenciar, porque, como eu expliquei, o demônio tem um conhecimento muito grande sobre a realidade, ele tem uma forma de agir sobre a realidade muito maior e mais perfeita do que nós. Ele pode influenciar as ideias de alguém, enfim, de diversas maneiras, né? Então, eles vão também influenciar os governos, ou seja, existe uma luta aqui nesse mundo, né? Nós vamos falar um pouco mais sobre essa luta na próxima aula, tá? Então, que aí a gente vai querer entrar lá na questão do homem e falar, vamos ter essa conexão aqui, né? Falando sobretudo do homem, faz mais sentido falar dessa luta quando nós estivermos falando do homem, tá? Então, mas existe essa luta, que é a luta pela salvação
e condenação das almas. Né? Deus e os seus anjos querem salvar os homens, o demônio, né, Satanás e os seus anjos querem condenar os homens. E aí existe essa luta. Os anjos maus, os demônios, eles vão agir sempre de forma natural. Então, como é que você, de forma natural, vai fazer com que os homens se condenem? Você precisa influenciar eles, você precisa mudar as ideias deles. Basicamente é isso. Você precisa fazer com que eles sejam ignorantes, com que eles tenham as ideias erradas, que eles gostem daquilo que eles não deveriam gostar, e assim por diante. Então, você vai agir nos governos, nos professores, nos intelectuais, na mídia, e assim por diante. Você quer formar ali uma certa condição de coisas, de circunstâncias, que façam com que as pessoas tenham as ideias, aprendam que não devem aprender, tenham uma má educação, tenham maus exemplos, tenham uma péssima qualidade de entretenimento e assim por diante. Né? Então, eles vão batalhar, sobretudo, para ter os seus comensais no poder. Né? Hoje em dia isso se dá assim de forma absoluta. Né? É difícil alguém no governo hoje que não sirva ao demônio. Né? Então, porque os demônios influenciam as coisas de tal forma que eles colocam no governo quem eles querem. Né? Lembrem-se lá da tentação de Jesus, né, no deserto, onde o demônio oferecia a ele todos os reinos da terra e tal. Por quê? Porque o demônio tem esse poder mesmo. Ele pode influenciar as coisas, fazer com que fulano de tal seja agora o rei ou o governador, como quer que seja, desde que Deus permita, né? Então, os demônios eles podem ocasionar também doenças, né? São diversas doenças que podem ser ocasionadas qualquer doença, na verdade, pode ser ocasionada pelos demônios. Eles podem fazer com que certas pessoas sofram perseguições, né? Mudando a mente de outras pessoas contra contra aquela pessoa, né? Aquela determinada sujeito. Eles vão influenciar na carreira das pessoas, eles vão influenciar nos negócios, né? Se uma empresa vai se dar bem ou se não vai, se a pessoa vai ascender na carreira ou se não vai, se ela vai ser demitida ou se não vai. Elas vão ser formadores, influenciadores e promotores das heresias, né, das falsas religiões, vão realizar falsos milagres, vão surgir com falsos profetas, com etc, etc, falsas doutrinas. Então, eles influenciam nos nossos relacionamentos, né? Uma pessoa que não vai coçar a cara, ou você não vai coçar com a cara de outra pessoa, muitas vezes é o próprio diabo que está botando essa ideia na sua cabeça. Fazer com que você tenha amigos, isso também. Você gosta de fulano, você gosta muito de Beltrano, e simplesmente você sente aquele impulso. Por quê? Porque tem um demônio ali influenciando você. Compulsões alimentares, aquelas pessoas que pesam 500 quilos, não conseguem parar de comer, ou não conseguem parar de beber, ou não conseguem parar de usar droga, ou não conseguem, enfim, tem alguma compulsão qualquer. Os demônios podem facilmente gerar compulsões nas pessoas, e fazer com que elas tenham compulsões por seja lá o que for, né? Depressão, né? Grande parte das depressões, na minha opinião, são causadas pelo demônio, né? Por uma falta de compreensão da realidade, do mundo, da vida, de como o homem deve agir e ser, mas, com certeza, todo esse sentimento destrutivo é, em grande parte, causado pelos demônios. E aí nós vamos entrar em obsessões, possessões e até coisas mais óbvias, né, que são causadas pelos demônios e acontecem o tempo todo, tá? Então, não pensem vocês que a ação do demônio é uma coisa lá que acontece de vez em quando, ou mesmo a ação dos anjos é uma coisa que acontece de vez em quando. Não, que acontece todos os dias, que está aí, você liga a TV, você vê a ação do demônio, você não liguem a TV, né, mas se você ligasse a TV, você veria, o celular está ali tudo, a influência do demônio sobre todas as coisas, né, no seu vizinho, em tudo, e muitas áreas da nossa vida, né, sobretudo quando a gente não identifica, o demônio está o tempo todo nos influenciando. Né? Então, esses demônios, tanto os demônios quanto os anjos bons, eles nos influenciam principalmente infundindo, digamos assim, em nós determinados pensamentos. Né? Então, existem, de forma resumida, 3 formas pelas quais nós podemos ter uma ideia, digamos assim. Né? Como assim ter uma ideia? Assim, eu acho que fazer tal coisa seria bom, resumindo. Né?
Acho que domingo eu vou na missa, vou na igreja. Perdão, tem 4 formas. Não, tem 3. Tem 3 formas de você fazer isso. De aparecerem essas ideias na sua cabeça. Você pensa assim, vou para a igreja. Isso pode ser uma decisão sua, simplesmente. Tá? Eu ia falar 4 aqui, porque tem a questão do hábito também, mas vamos ficar com 3. Você simplesmente quer ir para a igreja. Pronto. Isso aqui é uma forma. Você está aqui, você para e pensa, bom, acho que é bom eu ir para a igreja, é um pensamento seu. Você tem outros pensamentos que surgem do seu corpo, né? E aí dificilmente que ir para a igreja vai ser algo que vai surgir do seu corpo. Mas outras coisas, como por exemplo, vou comer agora, ou vou dormir, ou sei lá, mesmo quero dar uma passeada, enfim, pode vir do seu corpo, uma necessidade que o seu corpo tem, e aquilo é transmitido então para o seu cérebro, etc. E você então tem um determinado pensamento, uma determinada ideia de fazer alguma coisa. E existe uma outra forma que é uma influência externa, e essa influência externa pode ser do demônio ou do seu anjo bom. Então eles simplesmente colocam um determinado pensamento, né? Vou fazer tal coisa, vou fazer tal outra. Ou coloca uma dúvida, um questionamento, enfim, ou simplesmente uma imagem e qualquer coisa desse tipo. Então, os demônios bons, como os demônios bons, nossa, os anjos bons, tanto os anjos bons quanto os demônios, podem colocar esses pensamentos e assim é que eles vão nos influenciar. A maioria das vezes nós não vamos sequer perceber que foi uma ação de um agente externo. Simplesmente vai parecer que é um pensamento nosso, né? Até porque os demônios sabem muito bem como, no meio dos nossos pensamentos, colocar os pensamentos deles, fazendo com que pareça que é o nosso pensamento. Então, por isso é muito importante nós aprendermos a discernir esses pensamentos. E assim, a gente vai conseguir entender quando eles estão influenciando na nossa vida e de que forma eles estão nos influenciando. Então, vamos tratar aqui de forma bem resumida sobre esse ponto, sobre esse assunto. Existe um texto muito bom, eu recomendo que todos vocês leiam, que são as regras de discernimento dos espíritos de Santo Inácio de Loyola. Se vocês colocarem na internet, provavelmente vocês encontrarão, e também no livro dos exercícios espirituais vocês encontram, tá? Aqui eu separei somente aquelas regras que dizem respeito ao demônio, tá? Não é uma coisa muito boa você ficar, principalmente se você não tem muito estudo, etc., querer ficar fazendo esses discernimentos. O mais recomendável é você ter sempre o auxílio de um bom padre que te ajude nesse caso você precise. No entanto, conhecimento sempre é uma coisa boa, né? E você, então, vai tirar grande utilidade desse conhecimento. Mas, como eu disse, a gente deve mais focar não naquilo que a gente está sentindo e aí querer discernir as coisas por aí. Nós devemos sempre tentar discernir se a coisa em questão, se a ideia em questão é uma ideia boa ou uma ideia ruim. Como é que eu sei que ela é uma ideia boa? Bom, pelo menos ela não pode, de maneira alguma, violar algum mandamento de Deus ou levar a violar ou me enfraquecer de tal maneira que se eu continuar fazendo aquilo, enfim, no futuro eu acabe violando um dos mandamentos de Deus. Então, tem que ser algo que não viole de maneira alguma os mandamentos de Deus ou que não me predisponha para violá-los, tá? Mas, como regra, é sempre bom. Se vocês têm alguma dúvida sobre isso, enfim, não é uma coisa que vocês estão querendo utilizar já um discernimento para isso, procurem a ajuda de um padre, tá? Se a coisa não estiver clara que realmente é algo bom. Mas, de forma geral, nós temos aqui a primeira regra, que é: o inimigo costuma propor prazeres aparentes às pessoas que vão de pecado mortal em pecado mortal, fazendo-as imaginar deleites e prazeres sensuais, a fim de as manter e aumentar em seus vícios e pecados. Nessas pessoas, o bom espírito age de modo contrário, picando e remordendo as suas consciências pelo juízo da razão. Então, isso aqui é muito simples.
as pessoas que estão em pecado, elas vivem buscando prazeres, prazeres e deleites, né? E o próprio demônio mesmo influencia elas a fazerem isso. Então, ele coloca na sua mente imagens de coisas prazerosas, ideias prazerosas a serem buscadas, tá? Isso aqui é uma dica minha para vocês, que é o seguinte: a maioria das pessoas foca, e principalmente no início da nossa vida espiritual, isso é muito assim, é até natural que seja, a gente foca naquilo que a gente não pode fazer ou naquilo que é ruim, que é errado. E, portanto, naquilo que age sobre nós de forma negativa. E isso é uma coisa muito boa, porque isso vai fazer com que a gente se afaste do mal. Mas, se a gente para pensar, não é aquilo que propriamente nos prejudica, aquilo que mais nos prejudica, não é aquilo que age sobre nós como uma coisa ruim, né? Então, você, por exemplo, percebe, não vou fazer tal coisa porque isso vai me trazer esse prejuízo. E esse prejuízo eu não quero, por isso eu não faço, né? Então, o mal em questão, os piores males que nós podemos ter, não são esses que vêm e nos prejudicam, né, como uma coisa que eu não quero, como uma coisa que eu não gosto. Os piores males são aqueles justamente que eu quero, aquelas coisas que eu busco, né, aquilo que aquelas coisas pelas quais eu me deixo seduzir, né? E é por isso que aqui isso está na primeira regra, porque essa é a forma principal de ação do demônio, que não é te fazer fugir, não é te fazer ter medo, não é fazer você te machucar ou fazer qualquer coisa desse tipo. Não. É fazer você gostar de certas coisas. Essa é a principal ação do demônio na nossa vida, né? Ele está o tempo todo tentando te convencer de que certas coisas são agradáveis, de que aquilo ali é muito bom, de que você precisa disso, que você precisa daquilo outro, e nem sempre são coisas que são, assim, diretamente pecaminosas, né? Mas são coisas como o dinheiro, como o sucesso, como a fama, como, enfim, ser bem-sucedido, qualquer coisa desse tipo, tá? Às vezes coisas realmente inocentes, mas que você se apegando àquilo se afasta de Deus, né? Então, o inimigo, ele sempre vai propor para nós prazeres e certas coisas boas, alegrias desse mundo, tá? E essa é uma forma normal e a primeira forma do demônio nos agir sobre nós. Por isso nós temos que ter sempre nossa mente em Deus, né, naquilo que agrada a Deus e buscar as coisas, não porque aquilo desperta em nós um desejo, uma alegria, uma coisa. Não, a gente tem que ser racionais e pensar, não, como isso me aproxima de Deus? Como é que isso aumenta a glória de Deus? Como é que isso me faz ficar mais próximo de Deus? E é por isso que nós devemos tomar as nossas decisões, não por uma certa alegria, uma certa coisa que nasce no nosso coração. Não, nós devemos escolher as coisas de forma sempre racional, pesando as coisas, e muitas vezes, mesmo que aquilo não seja o mais agradável a nós, fazendo aquilo, porque a gente está escolhendo algo racional. Não, isso aqui é bom para mim, né? Então eu vou rezar o rosário todo dia. Ah, mas rezar o rosário é chato, eu não posso, né, jogar videogame, não posso fazer isso, posso fazer aquilo, porque eu tenho que ficar rezando. Sim, você não faça o que te agrada, faça aquilo que é bom para você, né? Segundo, é próprio do mau espírito render e entristecer e por impedimentos e inquietando com falsas razões para que a pessoa não vá adiante, né? Então, enquanto a pessoa vive de pecado em pecado, ele está sempre propondo esses prazeres. E mesmo depois que a pessoa não está mais em pecado, ele volta e meia traz novas sugestões, né? Olha tal coisa, será que isso não é bom? Será que isso não é agradável? E aí você vai, né? Vai atrás. Ou não, né? A segunda forma de agir é quando você já está no caminho bom, ou quando te é oferecido algo bom, ele então vai tentar colocar algum impedimento, gerando medo, gerando incerteza, gerando inquietude, né? E então a pessoa começa a rezar, e aí começa a se sentir mal rezando, começa às vezes até ter dores, começa, enfim, a ter sono, começa
a ficar extremamente entediado, ou começa a ter uma tristeza muito grande e tal, porque ela quer, o demônio quer afastar ela de algo que é bom, né? A pessoa vai para a missa e se sente muito mal na missa, né? Tem pessoas que desmaiam na missa, etc. Ficam tontas, porque o demônio não começa a bater nela, digamos assim. Ó, enquanto você estiver fazendo isso aqui, eu vou bater em você, para você não fazer isso, né? Então, essa é a segunda forma que o demônio age. É muito difícil, na verdade, eu não sei se eu conheço uma pessoa, né, um católico, que seja católico já há assim, um bom tempo, e que nunca tenha experienciado, não tenha tido uma experiência desse tipo, né? Sempre vai ter, porque o demônio não pode ver nós seguindo, a pessoa seguindo o caminho bom e simplesmente deixar isso por assim mesmo, né? Não, ele vai tentar afastar você desse caminho de todas as formas possíveis, tá? E por isso, quando isso acontece, é um bom sinal, tá? Como é que a gente luta contra isso? A gente já vai falar. Então, como é que a gente luta sobre isso? Contra isso, né? O inimigo procede como uma mulher, mostrando-se fraco contra o forte e forte contra o fraco. Assim como a própria mulher, quando luta com algum homem, perder a coragem e fugir, se o homem se mostra corajoso, e ao contrário, se o homem se mostra covarde e tímido, a ira da mulher chega até o excesso. Do mesmo modo, costuma o nosso inimigo enfraquecer e fugir. Se aquele que se exercita nas coisas espirituais lhe resiste varonilmente. Varonilmente é de forma como homem, né? E se opõe diametralmente, ou seja, de forma oposta, às suas sugestões. E, pelo contrário, aquele que se exercita começa a ter medo e a perder a coragem em lhe resistir. Não há fera no mundo mais terrível que este inimigo, a natureza humana. Então, o demônio, quando você começa a se exercitar, ele começa a te bater, né? Você começa a se exercitar nas coisas boas, começa a cumprir os mandamentos, ir na missa, rezar, qualquer coisa desse tipo. Ele começa a te bater, começa a colocar as pessoas contra você, começa, enfim, a acontecer um monte de coisa. Quanto mais você se enfraquece diante disso, quanto mais você se encolhe diante disso, mais ele vai bater, mais forte ele vai bater, né? Quanto mais você firma a sua decisão, olha, tu pode bater o quanto quiser, eu não vou parar de fazer isso, mais ele mesmo se encolhe, mais ele perde a sua força, mais ele deixa de agir de forma forte, né? E isso é muito simples de entender por quê. Porque quando você faz isso, você está, então, agindo conforme a graça de Deus. E lembre-se, a graça de Deus ele é imprevisível para ele e não é o que ele quer que você faça. Então, se eu ajo dessa forma, ele aumenta em graça. Então, logo ele fica com medo de fazer isso, porque se eu faço, ele fica mais forte. Então, logo ele pode tentar algumas vezes, mas logo ele vai parar de redondo. Assim eu consigo o contrário do que eu quero. Então, porém, o contrário. Quanto mais ele bate, mais você se acua, né? Ah, eu acho que eu vou rezar um pouco menos, porque não sei o quê. Porque... Aí sim é que ele vai bater mais forte, porque ele tá vendo, olha, agindo dessa forma eu consigo o que eu quero. Então, é uma coisa muito racional, muito simples de entender. Por isso, nós devemos sempre, quando tomar certas decisões que são prudentes, que são meditadas, que são racionais e, sobretudo, se são auxiliadas pelo conselho de um padre, de um bom padre, nós devemos agir daquela forma lá e não arredar o pé, não importa o que aconteça, né? Porque se eu começo a fraquejar na minha decisão, o demônio já entendeu, tá, se eu quero fazer com que ele pare de fazer certa coisa, é só tudo que eu tenho que fazer é isso. E aí pronto, aí você arrumou um grande problema para você, porque você mostrou para o demônio como é que ele te controla, né? E você deve fazer o contrário, tá? Se você quer fazer isso comigo, agora mesmo é que eu vou continuar fazendo isso aqui. Agora mesmo que eu não vou parar de rezar, agora mesmo que eu vou permanecer me exercitando nas virtudes, agora mesmo, enfim, que eu vou seguir no bom caminho, tá? Quanto mais você faz isso, mais você enfraquece a ação do demônio. O demônio porta-se também como um falso amante, que não quer ser descoberto, assim como um homem que, procurando seduzir com ilusórias palavras a filha de um pai honesto, ou de uma esposa de um marido ou de um esposo, a esposa de um marido honesto e honrado, lhes propõe o silêncio e pede segredo para que suas pérfidas insinuações não cheguem aos ouvidos do pai ou do marido, pois
desfazer-se-ia toda a sua tentativa, assim que o inimigo, que as falácias propostas, que segreda a alma justa, fiquem ocultas, e não sejam manifestas ao confessor ou a uma pessoa espiritual que conheça bem os seus embustes, pois perderia toda a esperança de consumar a sua malícia ao ver descoberto todos os seus artifícios. Então, voltando, né? O que é o ideal para o demônio? É que ele ofereça uma coisa boa e você gosta. Só que aí, de repente, você começa a receber a graça de Deus e começa a dizer não para essas coisas. E não só começa a dizer não, mas você começa a rezar o terço, começa a fazer certas atividades boas, espiritualmente boas. Então, ele vai começar a bater em você, para você parar de fazer aquilo. E aí você vai fazer o quê? Você vai resistir contra isso, né? Você vai resistir contra isso e vai agir de maneira absolutamente oposta àquilo que ele está tentando fazer. Então, se ele quer fazer... Toda vez que você começa a rezar, sei lá, dá um barulho na sua porta, para ele fazer você ficar com medo, assim, agora tá bom, então tudo bem, então eu vou rezar uma dezena a mais. Já que você vai ficar fazendo barulho aí, eu vou rezar uma dezena a mais. Você começa a agir de maneira contrária, você enfraquece ele. Mas o que acontece com muitas pessoas é que ele começa a botar certas ideias na cabeça e tal, e a pessoa, eu não vou conseguir, porque não sei o que, não sei o que, e fica aquele negócio. E aquele tormento, né, na vida da pessoa, a pessoa não sabe o que faz, tá ali quase, às vezes, largando a fé, abandonando tudo, só que ela tem um certo impulso de que ela não deveria falar aquilo para ninguém. Né? Não adianta falar para o padre não vai me entender, não adianta falar para fulano, porque fulano não vai entender, não adianta nada. Então, isso é justamente o demônio que está botando essa ideia na cabeça, porque o que você deveria fazer é procurar uma pessoa espiritualmente mais experiente, ou um bom padre de preferência, e explicar para ele, olha, padre, está acontecendo comigo isso, eu estou tendo essas ideias aqui, eu estou pensando isso, eu estou tendo essas tentações, ou eu estou tendo essa tristeza, enfim, essa falta de vontade, etc. E explicar para ele. Porque ele, tendo mais experiência da vida espiritual, ele vai explicar para você, olha, meu filho, isso é o demônio, isso é não sei o quê, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, enfim. Vai explicar para você como você melhora aquela situação. E é justamente isso que o demônio não quer. Né? Por último, o demônio se comporta como um chefe determinado a conquistar e roubar o que deseja, pois como um capitão e chefe de exército, montando seu acampamento e olhando para as forças ou defesas de uma fortaleza, ataca-o no lado mais fraco, e da mesma forma, o inimigo da natureza humana, perambulando, olha por sua vez para todas as nossas virtudes teológicas, cardeais e morais, e onde ele nos encontra mais fraco e mais necessitados de nossa salvação eterna, aí ele nos ataca e pretende nos levar todos os seus artifícios. Então, o demônio está sempre nos observando. Né? Não pensem vocês que o demônio é uma coisa distante, como eu falei. Não. Existe todo o tempo, por mais que isso seja aterrorizante para algumas pessoas, um demônio que está vigiando você o tempo todo. E ele está observando você, porque, como eu disse, ele tem um conhecimento muito grande da sua natureza, mas ele não tem conhecimento da graça, de como a graça age em você, de qual o nível você tem de caridade, etc, etc. Então, ele precisa observar para ver o que você faz, como você faz, e assim ele vai deduzir, então, de forma puramente racional, em que nível de graça você está, qual virtude você tem mais consolidada do que outra, e ele observando você, ele vai perceber as brechas, né? Mas aqui ele tem esse ponto, ele não tem paciência, ele é muito impaciente, ele se irrita com muita facilidade, especialmente quando uma pessoa ofende ele. Então eu vou tentar fazer com que as outras pessoas comecem a ofendê-lo, ou comecem a fazer piada da cara dele, não sei o quê, para justamente fazer ele ficar cada vez mais irritado, até ele perder a cabeça, cometendo pecado mortal. E assim eu vou levando ele. Então, aqui encontrei uma brecha. Então, o demônio está sempre fazendo isso. Sempre, com tudo. Tá? Testando também, e assim vai. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer o mesmo. O mesmo que ele faz, nós temos que fazer. Assim, né, quando a gente está numa... Se nós estivéssemos numa batalha, a gente ia olhar para o nosso acampamento e buscar ali tudo que... todas as brechas pelas quais o inimigo poderia nos atacar. Nós temos que olhar para nós mesmos e procurar quais são as nossas fraquezas
né? Onde estão as minhas fraquezas, onde estão as minhas forças, mas sobretudo as minhas fraquezas, e como é que eu posso então fechar essas portas para que o inimigo não entre? Como é que eu posso fazer para que o inimigo não alcance, não me leve a pecar por aquela fraqueza que eu tenho? Então, por exemplo, se eu sei que eu tenho essa impaciência, como é que eu faço para melhorar? Como é que eu faço para me tornar mais paciente? E aí eu tenho que agir de maneira muito prática, realmente. Não basta, tudo bem, eu vou rezar, isso é uma coisa muito boa, vou rezar, vou procurar mais os sacramentos e tal, mas o que mais eu posso fazer para exercitar essa paciência, né? Então, quando acontecer determinada situação, como que eu vou agir diante disso? Do que eu devo me aproximar, do que eu devo me afastar? Até mesmo coisas como o que eu devo comer, ou se eu devo dormir mais, enfim, tudo isso vai fazer diferença, né? Eu fico muito impaciente porque eu trabalho muito, durmo muito pouco. Então, vamos ver se eu consigo talvez trabalhar um pouco menos e dormir mais, porque aí eu vou melhorar a minha impaciência, isso vai me ajudar eu me exercitar mais na minha paciência, enfim, aí eu vou adquirir mais esse hábito e vou me fortalecer nisso, e aos pouquinhos a gente tem que ficar o tempo todo vigiando, né? Isso aqui muitas pessoas não conseguem rezar, não conseguem meditar direito, ficam distraídos. Está aqui uma excelente forma de você fazer uma meditação sem ficar distraído, que é pensando, utilizar a sua inteligência, da mesma forma que você fica pensando aí como que você vai ganhar dinheiro, como é que você vai pagar as contas, como é que eu vou fazer a reforma da minha casa, como é que eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Use sua inteligência de forma prática para pensar como eu vou aumentar minha virtude, como que eu vou diminuir esse vício, como que eu vou melhorar nesse ponto, e assim por diante, né? Então, pessoas, né, que às vezes podem ficar dando aquela desculpa, mas é que eu tenho uma mentalidade muito prática, eu não tenho uma mentalidade especulativa. Pois bem, use a sua mentalidade prática para agir de forma prática na sua vida e servir a Deus, então, de forma prática, né? Já que você não tem, talvez, muita aptidão especulativa. Usa a sua, então, aptidão prática para resolver os seus problemas de forma prática. Como que eu melhoro as minhas virtudes? Como eu diminuo os meus vícios? Como que eu impeço o ataque do demônio por essa minha fraqueza e por aquela, etc, etc. Então, façam isso, né? E aqui, mais uma vez, eu reforço a importância da oração, da meditação e da busca pela sabedoria, o estudo e pelo conhecimento de si mesmo, né? É sempre algo muito importante na nossa vida. Tá bom? Então, meus amigos, basicamente é isso. É claro que é um conhecimento muito vasto, tem muitas coisas que nós poderíamos falar ainda sobre isso, né, sobre isso. Eu queria tratar ainda sobre a tentação, sobre a opressão, sobre a possessão e sobre a vexação. Mas ficaria muito longo, né? E também já existe bastante conteúdo sobre isso. Então, existem 4 formas pelas quais o demônio pode agir sobre nós. A primeira é a tentação, sobre a qual nós já explicamos aqui, né? É sobretudo tentando fazer com que a gente seja seduzido por alguma coisa. E aí, como ele não sabe o que vai propriamente, no que nós vamos cair, ele fica tentando uma coisa, outra coisa, outra coisa, outra coisa, outra coisa. E ele não sabe por conta da graça, né? Da nossa natureza ele já sabe qual é a nossa inclinação. Existe a opressão, onde o demônio tem um determinado acesso físico a nós, né? E pode nos machucar, enfim, nos ferir, causar doenças e coisas do tipo. Existe também, não coloquei aqui, mas existe a obsessão, onde o demônio coloca uma certa ideia fixa na mente da pessoa e ela não consegue parar de pensar nisso. É aí que entra justamente a depressão, né? Que ela fica sempre só pensando que vai dar tudo errado, que ela vai ficar louca, que ela vai morrer, qualquer coisa assim, e fica só pensando nisso o tempo todo. E aí, tudo que ela procura de argumento, não, mas está tudo bem, mas já vem uma resposta e sempre ela está ali argumentando consigo mesmo. Se você sofre isso, tem uma grande chance de você estar sofrendo uma obsessão demoníaca, procura um padre. Existe a possessão, que todo mundo já conhece, né? O demônio toma posse, então, do corpo da pessoa. E existe o pior de todos, que é a vexação diabólica, que é quando existe uma amizade entre o homem e o demônio. Tá? Essa amizade nem sempre é explícita, você vai ter essa amizade no espiritismo, no candomblé,
em diversas outras religiões, e pode acontecer mesmo até com católicos, porque o católico está lá, isso aí, por exemplo, para o pessoal, para os carismáticos, né? Ele está lá, o carismático lá tocando violão, não sei o quê, e aí ele sente a influência, não sei do que, e aí aquela influência começa então a dizer certas coisas para ele, ele começa a falar em línguas, e não sei o quê. Isso é o diabo, né? Isso é o diabo, isso é uma vexação diabólica. Então a pessoa acha que é o Espírito Santo, mas é o demônio. E aí ela começa a entrar num comércio com o demônio, achando que está falando com o Espírito Santo. E isso é o que é a vexação diabólica. Então, isso existe hoje em dia de forma muito mais comum do que vocês podem imaginar, tá? Isso existe muito, 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 muito. Então, o cara que está no candomblé sofre aquela incorporação, não é uma possessão propriamente dita, é uma vexação, porque a pessoa entrega as suas faculdades na mão do demônio para ele usar como ele achar melhor ali naquele momento. Ele pode gerar certas ações, agir nela, né? Gerando certas reações, ela vai corresponder a isso. Existe uma certa comunicação, uma certa amizade ali. A pessoa pode achar que seja qualquer coisa, tanto faz, né? Desde que ela, acreditando naquilo, deixe o demônio agir nela da maneira que o demônio quer. Então, isso acontece no candomblé, as pessoas achando que é um espírito de um antepassado, no espiritismo a mesma coisa, no reiki, né, achando que é uma energia do universo, um espírito de luz, qualquer coisa desse tipo. E os satanistas, eles sabem mesmo que são os demônios, e mesmo assim eles se deixam, então, serem usados pelos demônios, e é isso que é a vexação diabólica. E é a pior de todas, porque contra todas as outras, nós podemos combater pela oração, exorcismos e tal. Mas a vexação não tem o que fazer, né? Enquanto a pessoa ela quer ser usada, ela vai ser usada, né? A não ser então que Deus ali por algum motivo qualquer tire, mas de forma geral, nós não temos o que fazer, pelo menos para retirar a influência do demônio na vida daquela pessoa. Tá bom, meus amigos? Então, como eu disse, é um assunto muito longo, mas nós temos que terminar alguma hora, já estamos aqui quase 2 horas de aula. E normalmente aulas não é muito bom que sejam muito longas, né? Porque senão a pessoa não retém. Então, fiquem com Deus. Deixa eu só ver se não tem nenhuma pergunta aqui na plataforma. Não, não temos nenhuma pergunta. Bom, então é isso. Fiquem com Deus. Qualquer dúvida vocês podem colocar nos comentários aqui mesmo, ou me chamar lá pelo Instagram também, lá no grupo do Telegram. Tá bom? Fiquem com Deus. Um abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.